Uma boa noite para todos. 6 de setembro de 2021. Mais uma vez estamos aqui apostos para o nosso momento de reflexão, aguardando nossos companheiros entrarem. Sempre lembrando vocês que estão vendo esse vídeo, essa live depois, porque ela vai ficar disponibilizada no Instagram, no Facebook, lá no meu canal também do Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Também sejam muito bem-vindos. É muito bom a gente ter a companhia de vocês, as vibrações que vocês enviam para nós. Temos aí nosso querido primo José Neto entrando, Zé Ricardo, Sandra de Sá, boa noite minha querida, Dani Baia, Priscila Oliveira, que bom, Batalha lá de São Paulo, meu querido amigo, Denis Ribeiro, enfim, sempre temos pessoas muito queridas que estão de alguma forma envolvidas nesse projeto. Glorinha, como sempre, né, Glorinha? Cássia Krebs, que bom, Cássia, minha amiga dos tempos de Pedro II, coisa boa. Bia Ribeiro, lá da UERJ. Então é sempre bom, gente, nós podemos contar com o carinho de vocês, né? Esse projeto ele só está avançando exatamente porque vocês enviam vibrações muito poderosas, coisas muito boas para mim, enviam alguns comentários, algumas sugestões, isso é muito legal. Essa troca ela é fundamental e vai me estimulando cada vez mais a realizar esse projeto, né? Então, eu tive na semana passada com o tema da pessoa com deficiência, né? Diante da pessoa com deficiência, tive assim uma resposta muito bacana. Eu fiquei assim muito sensibilizado, a quantidade de pessoas que não só viram o vídeo, mas também compartilharam com outras pessoas, outros amigos, enfim. Eu fiquei bem sensibilizado, até porque é uma área que eu sou apaixonado. Então estou vendo aqui o meu querido TT, entrou aí, TT Mendes, Alex Titã, meu amigão, parceiro, Aninha Lavor, querida, também está aí, Magali Cres, o Guilherme deve estar por aí também. Enfim, como eu estava falando, são pessoas queridas que nos ajudam a dar prosseguimento a essa tarefa, que eu faço assim de coração, porque as respostas que eu tenho em relação ao alcance dessas reflexões é algo tão bacana que me deixa assim, muito feliz para poder dar prosseguimento. Opa, Yurig, coisa boa, muito bom, Maranhão. O Yurig, meu atleta nos Jogos de Londres. Poxa, que bom você estar por aí, meu querido. Um abraço para você também. Então vamos lá, gente. Eu acredito que todos já estejam no clima. Eu espero que assim seja, para que nós possamos aproveitar ao máximo dessa nossa reflexão de hoje. Sempre, enfim, talvez... É isso aí, Titã. Você também, meu querido. É um grande legado dos jogos, a nossa amizade, sem dúvida, né? Muita coisa boa aconteceu, e sem dúvida, entre elas, você e vários outros amigos muito, muito bacanas que no Jogo Rio 2016 a gente acabou construindo, né? Isabel Poncione entrou aí também, ex-amiga, Jorge Luiz Golias, enfim, gente, já estamos no clima de receptividade, isso é fundamental, esse clima que favorece não o entendimento, mas a assimilação da ideia do tema que nós vamos desenvolver hoje, né? Então é sempre bem interessante a maneira como eu escolho os temas. Como eu já falei para vocês, às vezes assim no meio da semana me vem a ideia, acontece alguma coisa e eu acabo pegando aquele tema e, enfim, faço uma pesquisa e trago aqui para vocês, né? Mas antes de nós entrarmos no tema, gostaria de saber como é que nós nos saímos em relação ao exercício que foi proposto do tema anterior, que foi diante da pessoa com deficiência. Nós tivemos uma semana inteira, Maria Ângela, meu amor, seja bem-vinda. Nós tivemos uma semana inteira de Jogos Paralímpicos, atletas brasileiros, enfim, tendo uma performance sensacional. Hello, dog! Good to see you here!
Então, atletas tendo aquela, enfim, uma participação maravilhosa, várias medalhas de ouro, de prata, de bronze, ou seja, Brasil terminando em 7º lugar no quadro geral, né, das medalhas, mas a nossa proposta foi exatamente pensar na questão da pessoa com deficiência no nosso meio social. Como nós as vemos, o que nós fazemos para, de alguma maneira, cada um dentro da sua seara, o que nós fazemos para melhorar, dar alguma condição de melhoria, de qualidade de vida para uma pessoa com deficiência, né? Então essa é a ideia do exercício, e como eu falei, como todos os outros exercícios, eles servem para a nossa vida, né? Porque os temas aqui, eles são tocantes por isso. Não vai faltar oportunidade de nós nos lembrarmos desses temas e aplicá-los no nosso dia a dia, né? Agora hoje, Amando Rafael Zambrano, de Equador, sim, minha amiga de Equador. Muito bom, é o pessoal chegando aí. Então, mas hoje o nosso tema é importância do amor próprio, né? Importância do amor próprio, né? O amor próprio que a gente, obviamente, não é preciso nem dizer, mas a gente lembra, né, que a definição de amor próprio é aquele sentimento de apreço que nós temos por nós mesmos. Na verdade, nós deveríamos ter, né? Fazendo a pesquisa hoje, vários autores, alguns vídeos também, a gente vê que apesar de ser algo que deveria ser muito natural, nós gostarmos de nós mesmos, né? Algumas pessoas não conseguem ter um padrão de amor próprio que nós podemos dizer pelo menos razoável. Até porque o amor próprio, ele implica muitas vezes em autoaceitação de algumas características que fazem parte da nossa vida. Não só defeitos, mas qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, experiências que nós vivenciamos, que hoje faz com que nós tenhamos uma conduta, às vezes, de baixa autoestima, depreciativa em relação a nós mesmos, né? Então, como eu falei, o amor próprio, ele nem sempre ele vai estar presente de uma forma relevante na vida das pessoas, né? Agora, é fundamental dentro desse processo, a partir do momento que somos espíritos em processo evolutivo, isso é um dos elementos, um dos conceitos que eu já falei para vocês aqui, que eu esposo, né, que eu assumo para a minha vida, que somos espíritos em processo reencarnatório e em processo de evolução. Então, nesse processo, obviamente, nós ainda erramos muito, né? O equívoco, o erro, as más escolhas, elas vão fazer parte da nossa vida, né? Então, o grande desafio é, mesmo diante do erro que nós temos, que nós cometemos, nós ainda assim nós nos dispormos a melhorar. Então, um dos mecanismos que vai favorecer o processo do desenvolvimento do amor próprio em nós é exatamente esse. Apesar do nosso equívoco, da nossa imperfeição, nós termos a disposição de melhorar. Mas para isso, né, a gente precisa aceitar que, em primeiro lugar, que aquilo que a gente fez é um equívoco, a gente cometeu um equívoco. E nós já falamos em outras lives sobre a questão do orgulho. Muitas vezes o orgulho nos impede de fazer essa avaliação mais aprofundada em relação à atividade, à ação que nós cometemos. Então, se a gente consegue vencer esse orgulho e a gente se propõe, a gente se dispõe a melhorar, então não há dúvida que nós vamos conseguir aumentar o nosso amor próprio, né? Então, eu li uma coisa muito interessante hoje aqui à tarde, um artigo que foi lançado em 2014 na Psychology Magazine, se eu não me engano, uma revista de medicina lá dos Estados Unidos,
um psicólogo chamando a atenção que existem pessoas que são, entre aspas, viciadas em tristeza. Uma coisa interessante, né? São pessoas que elas, por mais que as outras à sua volta tentem levantar o astral dela, tentem fazê-las enxergar a vida sob uma outra ótica, essas pessoas elas não se dão o direito de ser felizes, elas não querem ser felizes. Elas se comprazem até mesmo, elas sentem um prazer quase que mórbido em ficar tristes, né? Então talvez a gente até conheça pessoas assim, né? Basta que nós cheguemos do lado dessa pessoa, ah não, mas eu não sirvo para nada, eu sou assim, eu sou assim. Aquelas pessoas que elas têm esse padrão, né? É um padrão que muitas vezes é patológico, né? Que precisa ser tratado, né, com uma certa urgência, porque são pessoas que, por motivos variados, acabam tendo esse tipo de postura. Eu vi um vídeo recentemente em que era citado o caso de uma mãe, achei isso bem interessante, até conversei com a Maria Ângela sobre isso. Era uma mãe, fala Andréia, Reis, que bom, Gleifer, Ângelo, poxa, galera boa aí, meus queridos, que bom. Então era uma mãe que passou por um processo de divórcio, ela tinha 4 filhos, tinham 2 rapazes e 2 moças. As 2 moças resolveram ir morar com o pai, né? Então isso para ela foi terrível, ela desencadeou um processo de baixa autoestima, de depreciação, onde foi que eu errei, que tipo de mãe eu sou, né? Ou seja, e ela estabeleceu para ela um estado mórbido de tristeza, que ela não queria sair daquele estado, num processo até mesmo de autopunição, né? Para ela foi um choque as filhas não quererem ficar com ela depois da separação, elas optaram por ficar com o pai. Então isso é um exemplo de muitos que existem por aí, que levam pessoas por mecanismos variados, principalmente sentimento de culpa, sentimento de fracasso, a estabelecer esse estado mórbido, que esse cientista chama até mesmo de vício de tristeza. Eu achei isso bem bacana, algo a gente pensar, né? Então, quando a gente vê aquelas pessoas com esse tipo de atitude, a gente precisa sempre, gente, entender que por trás daquela atitude, obviamente, existe algo doloroso, algo traumático que levou aquela pessoa a ter essa conduta atual, né? E eu também li que uma citação de um autor, ele fala que o amor próprio é a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu achei isso bem interessante, porque a partir do momento que a gente se propõe a se amar, a nos amarmos, né, nós acabamos tendo naturalmente que fazer mergulhos profundos na nossa psique, na nossa intimidade, né, o chamado processo de autoconhecimento. Então nós vamos nos fortalecendo, é um processo de maturidade, como outros autores aqui falaram de forma bem interessante. Então amar-se é o sinal de maturidade. Então quando a gente começa a se amar, ou quando a gente já tem estabelecido em nós esse padrão de amor próprio, a gente, por exemplo, a gente começa a se fazer respeitado, ouvido, né? Quantas pessoas têm essa dificuldade, né? Poxa, eu me submeto a determinadas violências mesmo, né? Em função de eu não ter condição, muitas vezes, de responder, de me posicionar, de me colocar, né? Saber dizer não, isso foi até um tema de uma outra live que eu desenvolvi aí para trás. Saber dizer não. Quantas vezes nós nos violentamos, né? Exatamente por não querer contrariar, não. Eu quero que aquela pessoa sempre me ache uma pessoa boazinha. Eu não vou contrariar para ficar de bem com todo mundo. Não, isso é uma tremenda de uma violência. Isso é exatamente quando a gente busca o amor próprio, a gente tem essa coragem de se colocar, de saber dizer, não, olha, isso eu não quero. E não é preciso brigar por isso, né? Não é preciso brigar ou discutir, não.
A gente pode, muito com toda tranquilidade, nós podemos chegar para as pessoas e dizer, olha, isso daí eu não quero fazer, eu não quero. Né? E se a pessoa, por acaso, tiver uma reação adversa, tiver uma reação intempestiva, paciência, paciência. O que nós não podemos é nos violentarmos. Vou dizer sim, eu não estou com vontade de fazer aquilo, mas eu vou dizer sim para não contrariar aquela pessoa, e eu me contrario, e eu me violento. Né? Saber impor limites, né? Isso é fundamental. Quando a gente começa a ter esse padrão de comportamento, a gente começa a sentir muito mais segurança. A gente se sente muito mais saudável, na verdade. Não se omitir é um outro aspecto interessante. Quantas vezes a gente se omite, a gente está com vontade de falar alguma coisa, mas a gente não fala. E perdemos muitas oportunidades com o fato de não nos posicionarmos da maneira que a gente gostaria muitas vezes. A gente está louco para realmente nos posicionarmos, mas por motivos variados, cada um de nós apresenta limitações variadas na esfera emocional, na esfera psíquica, a gente se omite. Então eu dei alguns exemplos aqui de como nós podemos, em prol do nosso amor próprio, nós termos uma conduta que vai gerar grandes benefícios para nós. Né? É um autocuidado que a gente tem. E esse autocuidado ele pode se manifestar de várias maneiras. Né? Quando a gente se ama, né? Quando a gente quer o nosso bem, né? A gente preza pelo nosso bem-estar, eu vou me cuidar, por exemplo, fisicamente. Sabe? Eu vou ter cuidado com o meu corpo, com a minha higiene. Né? Se eu estiver apresentando algum tipo de dor ou algum desconforto, eu vou procurar ajuda especializada. Né? Eu sei que se eu tenho o propósito de me cuidar do meu corpo, eu não vou ingerir determinados tipos de alimentos ou substâncias que são reconhecidamente lesivos para a saúde. Né? A minha saúde mental, a minha saúde espiritual, né? Quantas coisas hoje nós podemos e devemos acessar, e a gente tem a facilidade da informação hoje, a gente pode perfeitamente acessar várias informações que vão nos dar meios de ter um padrão de qualidade de vida bastante razoável. Então esse autocuidado é uma manifestação clara de amor próprio. Né? Poxa, eu quero me cuidar, né? Eu quero ter uma vida de qualidade. Então o que eu posso fazer para isso? Então tem um aspecto físico, como eu falei, tem um aspecto mental e um aspecto espiritual, né? Como a gente está sempre falando aqui. Né? Agora, um cuidado interessante, que eu também observei hoje aqui no estudo, é não deixar que esse amor próprio ele descambe para o egoísmo, para o egocentrismo e até mesmo para o narcisismo. Como assim? Né? Eu me amo, que se dane todo mundo. Né? Eu me amo, primeiro eu, não quero nem saber o que está acontecendo. Né? Eu me amo. Né? Tem até uma música da década de 1980 que tinha uma música assim, eu me amo. Né? Então, ou seja, aí no caso é uma exacerbação do amor próprio. Né? É aquele amor próprio que ele está desconsiderando todos os outros. Na verdade é um egocentrismo. Né? É aquela postura que até muito pelo contrário, ela vai gerar grandes problemas de convivência entre as pessoas. É horrível quando a gente convive com pessoas egoístas a esse nível. Né? Como a gente está falando aqui, é super importante que nós nos amemos, mas tomar todo cuidado para que essa busca por um amor próprio, por esse autocuidado, ele não descambe para uma questão de egoísmo e de narcisismo muitas vezes. Né? E uma outra coisa aqui que também eu achei interessante anotar, né? Nós devemos ter a autonomia sobre as nossas ações, como eu falei de alguma forma anteriormente. Né? Ou seja, nós precisamos viver a nossa vida e não a vida que as pessoas querem que a gente viva. Né? Uma outra moça que eu vi falando num dos vídeos que eu olhei, ela deu um exemplo bem bobo, né?
ela chegou para comprar um macarrão no supermercado e ela comprou o macarrão que o filho e o marido gostavam. Aí ela parou para pensar, poxa, e qual é o macarrão que eu gosto? Isso é um exemplo bem bobo, mas ela mesma falou, esse é um exemplo bobo, mas que fez eu perceber que na verdade eu não vivia a minha vida. Eu vivia a vida do meu marido e do meu filho, né? Ou seja, há necessidade de estabelecer uma harmonia, um equilíbrio, para que também aquela pessoa, ela, não, peraí, hoje eu vou levar o macarrão que eu quero, é esse aqui. Eu dei esse exemplo bobo do macarrão, mas foi como ela falou, né? Então são pequenos detalhes da nossa vida que a gente, se a gente atentar, a gente vai ver que muitas vezes nós estamos vivendo o que as pessoas querem que a gente faça. A gente faz aquilo que as pessoas querem que a gente realize. E a gente vai se violentando, a gente vai se encolhendo, a gente não vai se posicionando, né? Não é brigar, como eu falei, mas não, é avançar no terreno, marcar espaço. Isso é fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso amor próprio, né? Então, aquelas pessoas também que querem ajudar o mundo inteiro, tu quer ajudar todo mundo, mas não se preocupa com si, né? Quer ajudar todo mundo, está à disposição para ajudar todo mundo. Pô, tu pode vir aqui, vou. Tu pode fazer isso, posso. Ou seja, a pessoa está sempre disposta para todo mundo, para ajudar. Poxa, bacana, mas porém, ela se descuida dela mesma, né? Então, por motivos variados, a gente sabe que isso pode ser até mecanismos de fuga, a gente sabe disso, mas é algo para a gente pensar também nisso, com carinho, né? Até porque isso pode gerar desconforto, pode gerar desequilíbrios, até mesmo físicos. A gente sabe que isso pode acontecer. Então Jesus, que na minha opinião foi o espírito de maior hierarquia que já passou aqui pela Terra. Vários avatares já vieram, mas Jesus realmente foi talvez seja o maior de todos. Na minha opinião, é o maior de todos. Então ele entre muitos ensinamentos, ele citou um que todos nós de alguma maneira conhecemos. Amar o próximo como a ti mesmo. Seu mandamento maior, né? Amar o próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer, amar o próximo? Ótimo. Como a ti mesmo. Ou seja, nós só vamos ter condição de amar plenamente, amar no sentido amplo, né? De ajudar, de ter carinho, de ter atenção. A gente só vai conseguir amar o nosso próximo se nós amarmos a nós em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque senão aquela tentativa de amar o próximo, ela vai ficar capenga. Porque eu não me amo. Se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar, entender, respeitar o meu próximo? Se eu não estou me respeitando, se eu estou me violentando. Então essa é a reflexão. Então é fundamental que nós amemos-nos, nos amemos. Por quê? Nós somos, como eu falei, espíritos em processo de evolução. Somos o que somos. Né? Nós precisamos, em prol desse amor próprio, nos perdoarmos daquilo que nós fizemos que é reconhecidamente equivocado. A gente precisa exercer esse tipo de comportamento para conosco mesmo. Nós somos únicos. Cada um de nós é uma história única. Então é tremendamente equivocado a gente querer se comparar com o sofrimento, com as alegrias, as virtudes, os defeitos dos outros. Elas podem até servir de parâmetro, mas nós não podemos nos comparar. Cada um de nós está num processo evolutivo, com as suas limitações, com as suas virtudes, com suas missões a serem realizadas aqui. Então a gente precisa, em prol do sucesso dessa missão para a qual cada um de nós está aqui, precisamos nos amar como somos. Identificar aquelas mazelas que ainda fazem parte do nosso comportamento. Fazem, não tem jeito. Não vamos ficar lamentando porque nós tombamos ali, fizemos algo errado, algo equivocado. Tudo bem, como eu falei lá no começo, nós ainda erramos muito. Não existe ser humano nesse planeta que não erre. Tá? Mas o erro ele deve servir para quê? Para nos alavancar,
para seguir adiante e tentar não errar lá na frente. Essa é o grande benefício que a gente tem que identificar a partir das nossas falhas, dos nossos erros. Eles são grandes professores, grandes mestres para cada um de nós, se nós soubermos lidar com eles dessa maneira. Tá bom, gente? Então vamos lá. É um exercício que não é fácil, até porque nós temos uma tendênciazinha de nos vitimizarmos, achar que aquilo que a gente fez, oh meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Mas eu sou assim mesmo, nunca vou dar certo. Cuidado, cuidado, cuidado com esse tipo de raciocínio. Não, nós estamos aqui para ser felizes e para ir rumo à perfeição. Nós vamos melhorar sim, depende apenas de nós. Depende apenas de nós. Tá bom, gente? Então, hoje eu não vou ler nenhuma página do Minuto de Sabedoria, até porque eu não achei nenhuma mensagem que tivesse assim uma relação direta e eu preferi desenvolver mais o tema, mas vou fazer a nossa harmonização. Eu vou pedir a vocês, estou vendo vários queridos entrando aqui, Rômulo, Cacavo, coisa boa, Rosa, Vitória, que bom, gente. Vamos fazer a nossa harmonização. Fechem os olhos. Eu prefiro, se vocês quiserem fechar os olhos, mas fechem os olhos. E nós vamos, nesse momento, completamente envolvidos, que certamente nós estamos, até mesmo aqueles que vão ver esse vídeo depois, fechem os olhos nesse momento. E sintam a vibração poderosa que vem de Deus na direção de cada um de nós. E hoje nós vamos pedir a Deus, a essas vibrações, que elas possam calar fundo em nós, no sentido de que nós possamos valorizar o que nós já temos de bom, de positivo, de virtude em nós. Vamos agradecer por isso. Mas vamos também pedir que essas forças elas sejam poderosas o suficiente para que nós consigamos mudar aquele comportamento, aquelas ações que nós já entendemos que são equivocadas. Então nós te agradecemos por essa luz poderosa, por essa força magnânima que cai sobre cada um de nós nesse momento, para que sejamos muito bem-sucedidos na condução das nossas vidas, porque sabemos, Pai amado, que somente através do amor, da paz, do equilíbrio, da serenidade, nós vamos conseguir ser efetivamente felizes. Ajuda-nos a nos amarmos, a nos entendermos, a termos em nós uma postura positiva diante da vida. Muito obrigado, Pai amado, por essas bênçãos que nós estamos recebendo nesse momento. Todos nós estejamos aqui ao vivo, estejamos depois vendo essa live. Que a Tua paz se faça nos nossos corações. Então vamos lá para o nosso exercício da semana. Vai ser exatamente esse. O quanto eu me amo. O quanto eu me amo. O quanto eu me deprecio. Esse vai ser o nosso exercício da semana e, na verdade, para toda a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, temos a centelha divina dentro de nós, esperando para que a gente deixe que ela se manifeste de forma plena. Então sejamos muito felizes por termos a oportunidade de estarmos aqui tentando fazer o nosso melhor. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram, seja no Instagram, seja no Facebook, participaram conosco aqui essa noite. Deixem aí seus recados, compartilhem esse vídeo, deem like lá no YouTube, no canal, lá que o nosso canal é Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho de todos
E até segunda-feira que vem, se Deus quiser.